Gota apona bolingo. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, não apoia a ACF, é mesmo isso? Aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais. Põe uma outra versão, acho que é esse não. Acho que não sei se eu tenho aqui uma versão diferente. Põe King James. Não é esse não. Põe King James. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Deus é capaz de fazer tudo e muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, de acordo com o poder que opera em nós. Deus é capaz. O meu tema nessa manhã é: Deus é capaz. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A pergunta é: aonde é que ele estava? Há uma ideia que nós temos que Deus vive no céu. Então, se ele criou o céu, onde é que ele estava antes do céu existir? Quer dizer que ele está além do céu. Porque se ele criou o céu, então ele não habita no céu. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, essa pessoa que cria o céu e a terra não habita no céu e a terra. Não criou o céu para ele, afinal. Deus é capaz de tudo. Muito mais aquilo que você consiga imaginar ou pensar. Deus é capaz de tudo. Há momentos que nós pensamos que o nosso problema é capaz de tudo na nossa vida. Eu quero te assegurar nessa manhã: Deus é capaz de tudo. Aquele que criou tudo pela força do seu poder é capaz de tudo e muito mais do que aquilo que você possa imaginar. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Se Ele consegue criar algo fora dele, o que Deus não consegue criar dentro de você? O que Deus não consegue criar na tua vida ou na tua família? Eu não vejo, não encontro nenhum adjetivo em que nosso Deus não consiga criar. Versículo a seguir. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Da mesma forma que a tua vida pode se encontrar num estágio, num momento, sem forma e vazia, saiba que Deus é capaz de pegar aquilo que o mundo não consegue saber onde é que começa ou termina, e começa a dar forma naquilo. Deus é capaz. Deus é capaz. Diz: a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Noutra forma de dizer, aonde a escuridão dominava, mesmo assim Deus tinha interesse. Aonde todo mundo vê escuridão dentro de você, eu quero dizer para você: o melhor de Deus está dentro de você. Deus encontra o melhor aonde há escuridão. Deus é capaz de tudo. Nos olhos humanos, olhando para a terra sem forma e vazia, e a escuridão dobrar sobre a terra, pode ser, nos meus olhos, eu não daria interesse àquilo. No nível da tua vida, você encontra que tudo está sem forma e vazia. Tudo está escuro, aonde você não consiga ver mais nada. Há um momento na nossa vida em que nós não conseguimos ver mais nada. Não há esperança para nós. Não há o amanhã. Será que isso vai dar certo? Será que eu vou chegar lá? Será que eu serei aquela pessoa? Será que eu vou ver aquela promessa a se cumprir? Eu quero te assegurar nessa manhã: Deus é capaz. Versículo a seguir. Deus diz: haja luz. E houve luz. Versículo a seguir. Viu Deus que a luz era boa. Diga comigo: viu Deus que a luz era boa.
Ninguém lhe deu conselho, ele próprio viu que a luz era boa. Uma coisa é certa, Deus está vendo muita coisa boa na sua vida. Isso é certo para mim. Há um momento em que o homem vai à procura de Deus, mas também há um momento em que Deus vai à procura do homem. Há um momento em que o homem investe tudo dele à procura, à busca de Deus. Mas há um momento em que Deus investe tudo o que ele é, até se torna homem à procura do homem. Se Deus consegue se tornar homem para salvar um homem, Deus é capaz de tudo. Quando olhou para Adão que se perdeu, viu uma geração a se perder, notou que nenhum profeta pode mudar essa história. Nenhum homem que eu mandei antes pode mudar. É melhor eu próprio vir. Se Deus decide vir, nascer como um homem, habitar como um homem, qual é o problema que Deus não é capaz de resolver? Eu vim nessa manhã para começar essa série de ensinamentos. Somente Ele é Deus. Somente. Além de Deus não há outro. Entenda só, diz que Deus criou o céu e a terra. A minha pergunta: não existia ninguém antes de Deus e nunca vai existir ninguém depois de Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o gênese de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Nada existe sem Deus e nada continuará a existir sem Ele. Versículo a seguir. Chamou Deus à luz o dia. Ninguém chamou a luz o dia, foi Deus. E chamou as trevas à noite. Mas uma coisa é boa. Chamou Deus à luz o dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Quem separou as coisas foi Deus. Disse: a partir de hoje você vai ser luz, a partir de hoje você vai ser treva. Mas nunca haverá junção entre vocês os dois. Quando a treva se manifestar, a luz não está. Mas a treva nunca pode permanecer, porque a luz sempre virá. Eu quero dizer para alguém: Deus é capaz. Não vai durar por muito tempo. Esse problema não vai durar por muito tempo. Todos os deuses que você ouve os nomes são criadores. Não, são criatura. Só temos um Criador, que é o teu Deus. Versículo a seguir. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-la em duas partes. Versículo a seguir. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Quer dizer que existem águas que Deus próprio colocou lá em cima, em que ninguém segura essas águas, mas subsistem lá em cima. A água é de cima e a água é de baixo. E nunca se confunda, não pensa que a chuva tem a ver com as águas que estão lá em cima. Não. A chuva é sempre resultado das águas que saem aqui embaixo. Mas nunca se esqueça, existem águas lá em cima. Quando tudo ficar seco na sua vida, se a terra já não há água, sabe que lá em cima há água. Se os homens já não têm água, já não há fonte de água, no céu ainda há água. Porque Deus separou águas de cima e águas de baixo. Quem é esse Deus? No meio ao deserto, aonde não há padaria, mas pessoas a comerem pão e a comerem carne. Deus é capaz de tudo. O povo de Israel nunca pensava era possível o céu dar algo já feito. Quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que é capaz de tudo. No deserto ninguém pensava que numa pedra, numa rocha, a água saía. Entenda, quando Deus quer visitar você, pode usar tudo, mais alguma coisa, só para te abençoar. Não limita esse Deus. O nosso Deus não tem limite. Tu não tens como controlar o agir de Deus. Volta-me em Efésios capítulo 6, onde nós estamos. 3, não? Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Quer dizer, a tua imaginação não limita Deus. Quer dizer, tudo que você pode imaginar, Deus é muito mais do que aquilo.
noutra forma de dizer, além da tua imaginação, Deus pode agir. A tua imaginação não limita Deus a operar mais do que aquilo que você pensa. No teu português, Deus vai te surpreender. A história da tua família não limita Deus em agir lá. A forma como você nasceste não limita o nosso Deus em começar a operar em você. Eu não estudei. Deus é capaz de tudo. Eu não ouvi em nenhuma escola onde José estudou. Mas eu sei que José se tornou o primeiro-ministro do Egito. Pode não ter capacidade de estudar como eu estudei, como outro estudou, mas não limita a Deus. A tua história pode começar tão triste, mas eu quero te assegurar nessa manhã, Ele é capaz. Deuteronômio capítulo 4, versículo 32. Eu quero dizer para alguém que se sente desamparado, tipo que Deus não lhe vê, quero te assegurar, Deus é capaz. O teu desamparo não limita Deus. A falta dos homens não limita Deus. Deus pode usar um anjo só para intervir na sua vida. Mas não, um Deus, quando queria livrar o sobrinho de Abraão, Ló, olhou e disse, ok, eu próprio vou lá. Até um anjo foi usado para livrar Ló de lá. O que Deus não é capaz de fazer? Eu quero te assegurar nessa, mas se os homens não te ajudarem, Deus vai usar anjos para te ajudarem. Se os homens não intervirem a tempo, Deus vai usar o céu para intervir ao seu lugar. Há alguém que Deus pode lhe tirar de propósito só para te abençoar. E questiona após os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu. Se já aconteceu algo tão grandioso, ou seja, se já se ouviu algo semelhante, versículo a seguir. Existe um povo que tenha ouvido a voz de Deus vivo, falando do meio do fogo, como tu a ouviste e que tenha permanecido vivo. Diz, quem ouviu a Deus e permaneceu. Aqui põe, volta naquele versículo. Põe da ACF. Ou se há algum povo que ouviu a voz de Deus, falando do meio do fogo, como a tua, ou como tu a ouviste e ficou vivo. Versículo a seguir. Ou se Deus intentou ir tomar para cima um povo do meio do outro, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com a mão forte, com o braço estendido, com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Versículo a seguir. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor... Existem coisas que Deus vai fazer na tua vida, falar, vou te provar que eu sou Deus. Há um nível que nós adoramos um Deus que nós não conhecemos. Há um nível que nós servimos um Deus que não conhecemos. Vai te provar. Júlio, vou te mostrar que eu sou teu Deus. Há momentos que você chora tipo que Deus não existe. Há um nível que Deus se levanta, não é para fazer espantar os inimigos, porque Ele não precisa. Só para te provar que Ele é Deus. Porque há momentos que nós pensamos tipo que o inimigo é maior do que nós. Há momentos que nós pensamos que os bruxos da família são maiores do que Deus que nós servimos. Disse, a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro, assim não. Põe NIV nesse versículo. Tudo isso foi mostrado a você para que soubesse que o Senhor é Deus e que não há outro além. Diga comigo, não há outro Deus além do meu Deus. A doença pode se chamar Deus, mas Ele não é Deus. A pobreza na família pode se levantar como um Deus, mas Ele não é Deus. Na minha família o divórcio é constante. Ele não é Deus. Não é Deus. Ele não pode se levantar como um Deus. Você não pode lhe adorar para sempre. Há um Deus que merece adoração. É o nosso Deus. Versículo a seguir. Do céu Ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o seu grande fogo. Vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. Versículo a seguir. Porque amou os seus antepassados, escolheu a descendência deles. Ele foi em pessoa a tirá-los do Egito, com seu grande poder. Ele foi em pessoa.
Canta mais uma vez. Uau. Porque amou os seus antepassados, escolheu a descendência deles. Ele foi em pessoa tirá-lo do Egito. Ele foi em pessoa. Quem? Deus. Diz, ele foi em pessoa tirá-lo. Se Deus no Egito foi em pessoa, e na tua vida? Naquele problema, Deus vai descer como pessoa. Tu não oras em vão. Tu não buscas Deus em vão. Eu quero te assegurar, Deus anda a ouvir as tuas orações. Deus anda a te ouvir. Deus está a te ouvir. Ninguém te engana. Que o diabo não coloca na tua vida. Mas tu a orar tipo que Deus não está a ouvir. Fizeram 430 anos. Ele se foi lá em pessoa. 430 anos a chorarem a Deus. Pensaram que Deus nunca iria lhes responder. Foi lá em pessoa tirado do Egito com seu grande poder. Versículo a seguir. Para expulsar diante de vocês nações maiores, mais fortes. Quer dizer, as nações são maiores do que você. Eu sei que o problema é maior do que as tuas forças. Deus virá como pessoa. Naquela sala de parto, Deus vai vir como pessoa. Naquele diagnóstico do médico, Deus virá como pessoa. Naquele momento, não, tu tens que ser operado. Eu estou a te garantir, Deus virá como pessoa naquele momento. Deus é capaz de tudo. Não perca isso de vista, Deus é capaz de tudo. Aquele que, entenda, só um Deus que do pó faz um homem. Do pó. Aonde você pisa, você te diz, do pó viemos, do pó voltaremos. Já imaginaste que de um pó que você pisa, alguém pode nascer de lá? O teu documento pode estar num pó. Mas eu quero te dizer, Deus está da forma naquilo. Há um momento, aquilo que todo mundo pisava, vai começar a levantar-se. E o sopro do Espírito entrou sobre a pessoa, que todo mundo chamava pó. Versículo a seguir. Reconheçam isso hoje. Ponham no coração que o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro. Disse, ponha isso aonde? Diga comigo, somente Ele é Deus. Põe uma outra versão aqui, ou NTHL, só para ver o que ele diz aqui. Ok, fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto. Somente o Senhor é Deus. Lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Há quantos deuses? Diga ao seu irmão, não há outro Deus. Diga para ele, não tenha medo. O teu Deus é maior. O teu Deus está a agir. Quando eu cheguei à conclusão que Deus é capaz de tudo, tirei o medo do meu coração. Quando eu cheguei à conclusão que Deus é capaz de tudo, nunca penso que estou só. Deus é capaz de tudo. Deus é capaz de tudo. Diz, aquele que pode fazer infinitamente mais. Sabe o que é a palavra infinito? Limite, nós não demos isso nos limites em matemática. Diz, esse limite vai até ao infinito, quer dizer, não tem fim. Diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Não limita Deus.
Aonde você pensa que Deus pode fazer na tua vida, Deus é capaz de tudo. Quem pensava que um Obama que nasceu no Quênia, naquele nível, naquelas condições, seria o primeiro presidente negro? Deus é capaz de tudo. Os teus fracassos só estão a anunciar a grande vitória que você terá amanhã. Os teus fracassos só estão a anunciar a grandeza que você tem. Não limita Deus pelos teus fracassos. O teu presente não é maior do que o teu futuro. O teu futuro guarda muitas coisas grandes. Deus é um mistério e a tua vida também é um mistério. Glória, glória. Lucas capítulo 7, vou começar aqui. Não vou terminar aqui. Nem vou começar, já estou aí a terminar. Versículo 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva. Muita gente da cidade ia com ele. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você. Se Deus pode ressuscitar alguém que está morto, inanimado, por que Deus não consegue ressuscitar na minha vida? Eu quero dizer para alguém: o teu problema já se cruzou com Deus. O teu problema já se cruzou com Deus. Há um momento que nós queremos se cruzar com Deus, com o nosso problema, mas há um momento que o nosso problema, Jesus se cruza com ele. Filho único, e também era viúvo. Para um judeu, quando um filho morre, quer dizer que a história já não continua. Porque quem continua a história da família é o filho. Quero te assegurar, quem quer enterrar a sua história, Deus é capaz. Maria disse: mestre, já cheira mal. Já faz 3 dias, Lázaro já está a cheirar mal. A decomposição do teu problema não assusta Deus. Já está no nível de decomposição, já está a cheirar mal. A única pessoa que se aproximou dali chama-se Jesus, disse: tiram a pedra. O cheiro do problema dele não me espanta. Eu sou apaixonado pelo problema que já cheira o mal. Aonde os homens já não têm como agir. Ele olha a pessoa e diz que Deus é capaz. A decomposição do teu problema que já cheira mal não espanta Deus. Na medicina ninguém mais vai dar conta daquilo. Já está em decomposição. Já não há circulação de sangue nesse corpo. Disse: Lázaro! Quem é teu Lázaro? Quem é o teu Lázaro que está já a morrer? Eu quero dizer para você nessa manhã: ele é capaz. Dieu é capaz. Dieu é capaz. Deus é capaz de te tornar ainda grande. Deus é capaz de abrir aquelas portas que se fecharam. Deus ainda é capaz. Essa senhora disse: estou a enterrar a minha continuidade. Mas a Bíblia diz que Jesus mexeu no caixão. Disse: moço, te ordeno. Nem perguntou o seu nome. Deus não vai te perguntar aonde começou o problema. Ele vai se intrometer, vai começar a agir naquele problema. Te ordeno a você, levante-se. Versículo a seguir. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus entregou a mãe. Não, Deus está colocando no meu espírito esse tema, que somente Ele é Deus. E esse subtema, Ele é capaz. Realmente Ele é capaz.
Quando tu sair daqui, saia com a cabeça erguida. O meu Deus é capaz. Esse problema não vai me matar. Essa situação não vai me limitar. O meu Deus é capaz. Eu sei que já demorou, mas o meu Deus é capaz. Tout ce qui dit, il fera. Il remplira toutes ses promesses avec moi. À Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Tu es capable de faire tout ce qui dit, il fera. João, abre o micro do Petuel. Il accomplira toutes ses promesses avec toi. Garde ta foi à Dieu, tu ne t'abandonneras pas. Il fera. Diz aqui, Deus é capaz de fazer. Dieu é capaz de faire. Tout ce qu'il dit, tudo que ele diz. Dieu é capaz de faire. Deus é capaz de fazer. Ele cumprirá. Ele vai cumprir todas as suas promessas que disse acerca de você. Pode ser que eu vou terminar em Isaías, tem muita coisa, mas vou terminar em Isaías capítulo 43. Il fera. Il fera. Deus vai fazer. Mas agora o povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo. Eu quero dizer para alguém, não tenha medo. O que tu estás a ver não é aquilo que será. Pode ser que no meus olhos de ver que o teu problema já não tem solução, mas não tenha medo. A sua idade e o teu problema já não condiz, mas não tenha medo. O teu dossiê, quem pegou, é um homem mau. Não tenha medo, não tenha medo. A maldade dele nunca vai superabundar a graça de Deus sobre você. A graça é maior do que a sua maldade. O teu chefe pode ter coração duro, mas não é mais duro do que a graça de Deus que opera em ti. A graça é maior do que a dureza dele. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer que o teu chefe pode ser durão. A graça que opera em ti é maior do que a dureza dele. O meu pai não vai com a minha cara. Se não vai com a minha cara, vai ter que ir com a minha graça. Tu não precisa ir com a minha cara, mas você vai ir com a minha graça. Porque a graça superabunda em mim. Na minha família todos são, não importa. A graça é maior do que todos. Aonde abundou a graça, abundou o pecado, ultrapassou. A minha família tem bruxaria. Tenha medo. Daniel não foi Daniel em outro sítio, aonde os bruxos operavam, aonde os mágicos operavam, aonde os astrólogos operavam. Mesmo assim, ficou nos 4 reinados como primeiro-ministro. Pode estar num departamento onde todos pegaram feitiço. Não tenha medo. A tua graça é maior do que o feitiço dele. Não sei, não, também vou. Tu não precisas ir. Ele é que virão ao teu encontro, perguntarem qual é o teu segredo. Te tentamos bastante, estás sempre de pé. Quando pensamos que estás a cair, de repente pulaste num outro nível. Nunca entenderam de quando pensamos que estás a cair, Deus te catapulta num outro nível.
Versículo a seguir. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado. Você não não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Quer dizer que há fogo que você vai ter que passar. Põe isso na tua cabeça, que existirá fogo. Tu vais passar. Aquele problema só foi um fogo, mas não vai te matar. É apenas um fogo para lhes mostrar que há um Deus que habita dentro de você. Diz, quando passares, quer dizer que há momento que vais passar. O mar pode vir. Se o mar me submergirá, a mar respirar e andar sobre. Continua. Tu és o Deus da minha salvação. Continua. Aham. Glória a Deus. Quando você atravessar nas águas profundas, faz o que? Foge? Não. Não foge às águas profundas. Nós, os cristãos, temos medo de enfrentar tudo. Vou morar, sair desse departamento. Não, não saio. Não, não saio dessa empresa também. Não, não saio também nesse lugar. Se passar pelas águas, não um riacho, não é na beira, diz águas. Deus quer te levar num nível maior de profundidade. Então tem que te fazer passar nos momentos profundos. Tu tens conhecido um Deus também que na profundidade ele ainda opera contigo. Tu conheces um Deus na superfície, na beira apenas. Tu não conheces o Deus na profundidade. Como é que tu terás testemunho desse Deus se você não passaste na profundidade? Sabe o que é profundidade? É a água te submergir. A água mesmo. Eu sou nana, como dizem em Gala. Estou à procura. Quem vai me ajudar? Disse, não tenha medo. Quando aquele momento chegar, Júlio, aquele momento chegar, Beatriz, não tenha medo. Há momentos que o fogo é como o fogo arde fora antes de entrar dentro. Todo mundo a falar mal de ti. Todo mundo não quer te ver. Disse, não tenha medo. Não vai te fazer nada. Não vai te queimar. Versículo a seguir. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Sacrificou algumas terras só para que Israel fosse dele. Deus fez tantos sacrifícios só para você ser filho dele. Versículo a seguir. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço de resgate. Pois para mim você vale muito. Diga comigo, eu tenho muito valor. Eia! Você quer? Vale? Por isso você não está aqui. Você é indestrutível. Mas você, o que se passa assim? Já tentamos, mas essa pessoa tem 7 vidas, o quê? Olha para você e diga, eu valho muito para Deus. Para Deus? Para ti eu não tenho valor, mas para Deus tenho muito valor. Pois para mim você vale muito. Você é povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Versículo a seguir. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o país, para o seu país. Não tenha medo. Versículo a seguir. Ordenarei ao norte que o deixe sair e direi ao sul, não os segure. Do lugar mais distante do mundo, deixem que os filhos e as minhas filhas voltem para casa. Versículo a seguir. Todos eles são meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei a vida, a fim de que mostre a minha. Versículo a seguir. O Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado.
Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvido, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações. Ajuntem-se todos os povos. Por acaso, um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam, é verdade mesmo. E será que Deus dele anunciou algo sobre o futuro? Que ele venha, prova isso perante a mim. Versículo a seguir. O Senhor diz, povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça. E creia em mim. Entenda que eu sou... não há dois deuses. Único Deus. Antes de mim, não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro Deus depois. Somente Ele é Deus. Somente Tu és Deus. Não há outro Deus acima de Ti. E jamais haverá um outro Deus. Todos que se chamaram Deus passaram. Todos que bateram peito como Deus também já passaram. Somente Tu és Deus. Deus é capaz. Perguntou aos discípulos, o que é que têm para alimentar o povo? Disseram, só temos 5 pães e 2 peixes. Tragam para mim. Com 5 pães e 2 peixes, conseguiu alimentar 5.000 pessoas. O que é que Deus não é capaz de fazer? No meio a um deserto, Deus abriu, a água começou no deserto. O que é que Deus não é capaz de fazer na tua vida? Deus está fora do tempo, porque Ele que criou o tempo. Está fora do tempo. Quer dizer que Deus se antecipar na tua vida não lhe custa nada. Nunca pensa que Deus está atrasado. Deus sabe o que está fazendo. Nunca te passa na tua mente, Deus está atrasado. Deus sabe o que está fazendo. Te ama tanto que te dá coisas certas no momento certo. Há muita coisa que aconteceu na minha vida. Deus me disse, eu estava a trabalhar o teu caráter. Aonde eu quero te levar, eu quero moldar o seu caráter para aquilo aonde eu quero te levar. E eu agradeço a Deus por coisas que aconteceram na minha vida. Há um dia que você vai agradecer a Deus por um momento que você passaste. Diga, Deus, obrigado. Se eu não passasse, não sei agora onde eu estou, se eu conseguiria ficar de pé. Deus sabe todas as coisas. Nada lhe escapa. Versículo a seguir. Sou o Senhor, somente eu posso salvar. Somente. Põe outra versão aqui. Eu sou o Senhor e fora de mim Deus é capaz. Libandanzambe soluções exatas. Fora de Deus não há solução nenhuma. Tu nunca pensas que vai dar certo fora de Deus. Estou cansado dessas coisas da igreja. Tenta lá fora se você vai conseguir. Não há outro Deus. Fora de Deus não há outro Deus. Ele é o único Deus. Não associa nada. Associa somente a Deus. Versículo a seguir. Eu anunciei e salvei. E eu a salvei. E eu o salvei. E eu o fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois a minha testemunha. Diz o Senhor, eu sou Deus. Último versículo. Ainda antes que houvesse dia. Ainda antes que houvesse dia, disse, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem pode impedir? Ainda antes que houvesse dia, que todo mundo conseguisse ver você, disse, eu já estava lá primeiro do que todos. Hoje todo mundo te dá valor, mas quem estava primeiro a te dar valor foi Deus. Todo mundo celebra você, esqueceram. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Nunca passe na tua cabeça
Será que Deus me ouve? Quero te dizer a verdade. Ainda antes que houvesse dia, agindo eu, quem pode me pedir? Como que diz, filho, tu achas que eu não sou capaz? Se eu agir na tua vida, quem pode me impedir? Eu quero falar com o Senhor o que o Senhor me disse hoje. E Deus é bom. Nos fez encontrar ainda hoje de manhã. Enquanto eu me preparava para vir no culto, estava aí no banho, de repente o Senhor começou a falar comigo. Disse, diga ao meu filho, tudo que ele passou é uma escola para onde eu estou a lhe levar. Porque se ele chegasse lá antes de passar nessas coisas, algumas coisas iriam acontecer. Tudo que tu estás a passar está a construir um caráter e uma relação pura com Deus. Existem coisas que Deus permite que passam na nossa vida para você lhe conhecer na profundidade. Porque às vezes nós conhecemos um Deus na superfície, nós não conhecemos um Deus na profundidade. E a nossa relação com Deus é tão superficial. Mas há coisas quando passam em nós, experimentamos a bondade de Deus. Por mais que alguém tenta de novo, já não te mexe. Ninguém te venceu. E não estás na posição de desvantagem. Que ninguém venha que agora vamos ver. Não. Preparou certas coisas para moldar algumas coisas em ti. Porque quando Deus colocar certas coisas nas tuas mãos, por mais que alguém tenta, ninguém vai tirar isso de você. Nem você vai se mexer e ninguém vai tirar isso de você. Não tenha medo, Ele está consigo. Não tenha medo. A graça que Ele colocou em ti, ninguém vai anular. O que Deus agendou para você, ninguém vai anular. O programa de Deus vai se cumprir na sua vida. Satanás queira como não. Se ele tentar impedir, vai te ajudar a ir para frente. A única coisa que ele vai fazer é isso. Quando Deus coloca a mão sobre alguém, se o inimigo tenta impedir, ele pensa que está a impedir, mas vai estar te empurrar no teu destino. Vai se cumprir. Aquilo vai se cumprir. Nenhuma promessa de Deus na sua vida vai passar em vão. Vai se cumprir. Igreja, aprenda a elevar a Deus. E você vai notar aquilo que vai começar a fazer na sua vida. Aprenda a exaltar a Deus além daquilo que você consegue ver. Além daquilo que você consegue contemplar. Aprenda a exaltar a Deus. Cheguei no nível da minha vida que não acredito que o bruxo pode fazer algo maior do que Deus. Impossível. Não acredito. Aonde Deus está, o diabo ainda pode se opor. Não acredito nisso. Se ele tentar impedir, vai nos fazer avançar. Não acredito. Deus é capaz de tudo. Isso é que acredito na minha cabeça. Deus é capaz de tudo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, imagino, pelo poder que opera em mim. Aquele que é capaz de fazer, não há Deus capaz, é só Ele que é capaz de fazer infinitamente mais. Um dia Charles Bois, que a gente conhece, ele disse: ninguém se torna bruxo, ou seja, ninguém se torna rico com a bruxaria. Disse: se fosse assim eu seria rico. Que bandeiro a falar, é mentira, não existe feitiço de dinheiro. Se fosse assim eu seria rico. Uma coisa que eu aprendi: será que o diabo se ama tanto só para lhe dar dinheiro? Tanta gente na rua não lhes dá dinheiro para quê? Menino da rua, queres dinheiro? Toma. Por que não lhes dá? A graça do dinheiro já anda com você.
Ele só utiliza aquela graça para dizer que, não, eu te dei. Não, já anda com você. Porque a mesma unção ele recebeu de Deus. E agora ele pega aquela unção, impulsiona a graça de dinheiro que está em você. Não é porque ele te deu dinheiro, já anda com você. Senão ele daria dinheiro a todo mundo. Chegou na rua, começou a distribuir dinheiro. Toma dinheiro, daria. Porque existem muitos ímpios pobres. Deus é capaz. Quando tu sair daqui, sai com essa mente. Deus é capaz. Aquele que pode fazer infinitamente mais. Mesmo que você não tenha resposta, acredita que Deus é capaz. Mas como é que eu vou começar? Pai, tu és capaz. Tu és capaz. Eu sei que o Senhor vai operar. Eu não sei como, mas eu acredito que Deus é capaz. Anda com essa convicção. Creio que Deus é capaz. Essa é a convicção de Jesus na terra. Sabia que não só tem 5 pães, 2 peixes. Pai, nós te rendemos graça. Quando baixou, sempre acreditava que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. A palavra infinito sempre, quando falo isso, diz, meu Deus, infinitamente, quer dizer que não há nada que é impossível a Deus. A minha situação, pastor, a minha situação. Eu quero te assegurar nessa manhã, a tua situação mesmo, da forma como está, Deus ainda é capaz. Da forma como está, na complicação que está, no nível que está. Sei que alguém nessa manhã veio com um problema e estava a lhe incomodar muito. Mas depois dessa palavra, há uma alegria que está brotando no teu coração. Há uma esperança que está a nascer. Tens alguém doente? Eu quero dizer para você, Deus é capaz. Meu filho está crescendo, mas tem com uma deformação. Eu quero dizer para você, Deus é capaz de um deformado amanhã se tornar deputado. Mas como é possível? Só falou com 15 anos, mas com 15 anos Deus mudou a história dele. Tem o pastor Paulo, começou a estudar com quantos anos? 10 anos. Quer dizer que 5 anos não estudou, 6 anos não estudou, 7 anos não estudou, 8 anos não estudou. 9 anos começou a estudar com 10 anos e ninguém contava que ele seria o que é hoje. Deus é capaz de pegar no chão aquilo que ninguém valoriza mais, começar a moldar aquilo em espaço de 1 ano. Ninguém pode perguntar a Deus, mas Deus, ele só fez 1 ano. Não interessa. Lembra-te da parábola dos servos? Cristo disse que havia um homem que tinha uma quinta em que meteu algumas pessoas a trabalharem. Tinha um salário, parece que acho que vamos colocar 1000. Também veio outras pessoas que vieram e trabalharam apenas 2 horas. Também lhes deu o mesmo valor. Perguntaram, mas como é possível? Nós passamos aqui toda manhã. Disse, o que nós combinamos não era 1000. Também combinei com ele 1000. Não outra forma de dizer, não importa quem começou primeiro. Se Deus decidir em pouco espaço de tempo vai te levar, Deus não consulta ninguém. A terra ele é que criou. Tudo que passa na terra ele sabe. Se ele quer mudar alguma coisa na terra, ele não pergunta a ninguém. Não ceda às ofertas do diabo. Deus é capaz. Vamos nos colocar em pé. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Aleluia. You are Yahweh. Alpha e Omega. Meu Deus é capaz. Meu Deus é capaz.